que é controle PID, Johnny? Cara, eu não sei, eu ouço o pessoal falar que é controle PID, cara, mas eu não sei o que é. Cara, entenda que é o seguinte, controle PID, o tipo de controle é simplesmente para poder diminuir o erro entre um valor desejado, ou seja, existe um valor que você quer. Cara, eu quero que aquele motor rode naquela velocidade. Eu quero que a pressão desse sistema esteja nessa velocidade. Eu quero que o nível desse tanque esteja nessa altura aqui. Cara, isso é um valor desejado. Mas o que acontece na real é, cara, eu abri demais a válvula e o nível caiu, ou fechei demais e ele subiu, a pressão aumentou, abaixou, a velocidade está oscilando. É o valor real do processo. Então o valor real do processo é interferir, ele sofre sempre uma interferência da carga, que é natural isso. Imagina um sistema hidráulico de um prédio, vai ter sempre um valor lá de nível dentro de uma caixa d'água, mas a partir do momento que um cara abre uma torneira, o valor deles abaixa um pouquinho. Aí a bomba já entrou em ação. Agora outro cara. Então esse negócio vai ficar sempre oscilando. Então o objetivo do controle PID foi ser criado justamente para poder diminuir ainda mais esse nível de oscilação e esse nível de erro entre o valor desejado e o valor real. Entenda que é isso. Controle PID, quando você ouviu alguém falar sobre controle PID, você entende, cara, eu manjei. É um tipo de controle que quer deixar um negócio bem legal ali, redondo e com menos oscilações possíveis. E como? Para quê? O que controla? Tá? Controla velocidade, nível, pressão, vazão, temperatura, posição, torque, vários outros tipos de controle. E como ele é feito, cara, é simples, ó. Tem uma fórmula aqui matemática, é só você entender, cara. Você entender essa fórmula aqui, você faz controle PID. Isso aqui é um modelo matemático que está dentro dos controladores. Isso aqui é o algoritmo matemático que existe, tá? Que rege a forma de controle dentro dos controladores, dentro do inversor, dentro do CLP, dentro daqueles controladores PIDs, entendeu? Basicamente é isso. Essa é o modelo matemático que rege o controle PID, tá certo? Então você pode ver que ela tem uma ação proporcional, tem uma ação integral e também tem uma ação derivativa, beleza? E como é feito geralmente o inversor? Cara, geralmente o inversor é isso. O inversor ele controla a velocidade do motor, não é mesmo? Então o que você imagina que ele vai controlar? Ou a velocidade, ou o torque, ou a corrente. Tá certo? E aqui nós temos um exemplo hipotético. Nós temos, por exemplo, um sistema de bombeamento. Nós temos o controle da pressão do sistema, por exemplo. E como nós fazemos isso? Através de uma bomba. Então você pode ver aqui ó, que nós temos uma bomba ligada na saída do inversor, obviamente, e nós temos um sensor de pressão ligado na tubulação do sistema. Esse sensor de pressão, ele envia informação para o inversor. Ou seja, o fato de ele estar enviando essa informação, nós chamamos que esse tipo de controle é um controle em malha fechada, meu querido. Cara, como você é inteligente, é isso mesmo, em malha fechada. Por quê? Você fecha a malha, você está recebendo a informação do sistema de volta para o seu controle. Então, esse é um sistema em malha fechada. O controle PID, ele trabalha em sistema de malha fechada. Nós falamos na última aula, na última live de automação, nós falamos sobre o controle de posição, né? Nós falamos sobre o controle de posição, inclusive com esse motor aqui, ó. Esse motor aqui, ó, ele possui um encoder. Nós mostramos sobre controle de malha fechada com encoder. O que acontece aqui é um controle PID da mesma forma. Só que agora, em vez de usar um sensor de pressão, um sensor analógico, ele utiliza um sensor de posição e velocidade, que é o encoder, tá certo? Mas só que é o mesmo, mas é o processo controle PID interno é parecido. Beleza? Então, esse aqui é um tipo clássico, é um típico exemplo de um controle PID, tá? Para controle de bomba. Nós temos aqui um sensor que envia um sinal de 4 a 20 mA para o inversor de frequência. E nós temos também um outro sinal vindo que é de 0 a 10 volts. Agora eu vou explicar para vocês esses sinais de 0 a 10 volts. Você precisa entender os elementos básicos do controle PID, tá certo? Cara, é o seguinte, o controle PID tem alguns elementos básicos, uma nomenclatura ali, ok? Vou te mostrar para vocês entenderem e também vocês não boiarem mais quando você estiver conversando com um cara lá na empresa e tal, você também já entender e você poder dialogar tecnicamente. Existe o valor desejado, que é o valor que você quer. Eu quero que esse motor rode a tantos RPM. Esse é o valor desejado. Nós chamamos esse valor também de set point. E nós também chamamos ele de SP, cara. É uma nomenclatura. Chama SP aí, é o set point. Tá bom? Então, valor desejado, set point. O valor do processo, ou seja, o valor real que vem através de um sensor, é o chamado de feedback. Quando nós falamos, cara, que eu quero saber o feedback do sistema, ou seja, é algo que está trazendo de volta para o inversor. Esse é o feedback, ou process value.
Value, né? E também chamado de PV. Beleza? Então, lembra o nosso sistema aqui, ó. O feedback qual é? É esse carinha aqui, ó. Ele está retornando a informação do sistema para o inversor de frequência. Beleza? Legal. Nós temos isso, feedback, bacana, você precisa saber o que é o feedback, para onde vai ser aplicado. Nós temos a variável manipulada, que no caso do inversor, a variável manipulada é a variável que sai do controlador, ok? É a variável que o controlador está atuando diretamente, beleza? No caso do inversor, é rotação ou torque, beleza? A rotação ou torque é a variável manipulada. Então, MV é a variável manipulada e a variável controlada, no caso, a pressão. Nesse sistema aqui, qual é a variável manipulada? Me fala aqui. Nesse sistema, qual é a variável manipulada? Quem falou a velocidade, acertou. Ganhou um 10 aí. Agora, a variável controlada, quem é? É a pressão. Ok? A variável controlada é a pressão. Beleza? E também é chamada de CV. Beleza? Não é o CV de potência, tá, galera? Ah, quando você vê esse motor, não é uma variável controlada, não. É outra coisa. E nós temos a ação dos ganhos. Eu vou explicar. E é daí que é chamado o trem todo aí, controle PID, proporcional, integral e derivativo, também chamado diferencial.